E hoje nós vamos aprender um tema muito interessante: paz interior. Confesso que quando Deus colocou esse nome, eu lembrei logo no desenho Kung Fu Panda. Aí eu falei assim, paz interior. Quem não assistiu depois é muito engraçado. Mas Deus, ele é bem-humorado, viu? Deus, ele é tranquilo, bem-humorado. E nós vamos aprender uma palavra que eu sempre recordo, sempre me traz à memória, porque antes de eu me converter, eu tinha alguns hábitos irados. E depois que eu aprendi sobre o Senhor, aí eu aprendi. E nessa palavra fez muita diferença. Você vai abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. É bem conhecida a passagem. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Fácil de achar, Novo Testamento, segundo o Evangelho. Marcos 4, 35. Não achei ainda. Tranquiliza. Escuta a palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes o Senhor Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Bonança é uma tranquilidade, uma paz, um sossego. Todo mundo já participou, já viu e já teve isso. Quando dá uma tempestade, termina, fica tudo fresco, tudo tranquilo depois dela, sem barulho, sem estrondo. Bonança. Quando o Senhor acordou, repreendeu o vento e o mar, ele falou: cala-te e aquieta-te. Nós, às vezes, durante um único dia, nós temos um vendaval, um vulcão, uma mistura de sentimentos. O homem até fala que ele é comandado pela razão. Não é não. O homem se engana nisso. O homem é comandado pelas emoções. O que Davi fez quando viu e cobiçou Betseba? Ele usou a razão? O que Jonas fez quando Deus perdoou Nínive, irado? Ele usou a razão? O que Pedro fez com medo, negou Jesus? Ele usou a razão? Nenhum desses homens usou a razão. E conosco também é a mesma coisa. Quando estamos com os sentimentos misturados, abalados, tranquilo, complicado, alegre, triste, cheio de coisas num único dia. Depende da situação. Às vezes depende de como você acorda. Então os sentimentos são uma mistura de coisas. Por isso que o tema hoje, paz interior. É uma necessidade nossa. É uma necessidade de cada um de nós. E quando estavam atravessando o mar, quando chegou a tempestade, as águas passaram a encher o barco e normalmente os barcos cheios de água viram e afundam. Todos eles, discípulos, ficaram desesperados. Desesperados, porque iam morrer. Mas tinha um ou outro que era pescador, não é isso que interessa. O que interessa é que estava no meio de uma tormenta, de uma tempestade. E quantas vezes não somos pegos durante o dia, durante a semana, o mês, em relacionamentos, numa tempestade de emoção, numa mistura de emoções? Quantas vezes? Quantas vezes?
Nessa pandemia, quantas misturas de emoções não tem? Agora de manhã uma forma, à tarde outra, à noite diferente. Medo, terror, dúvida, tudo isso é emoção. E quando eles estavam no barco, tempestade, água, a quem eles buscaram? Chamaram a guarda costeira. Chamaram o socorro dos portos? Pediram ajuda para os barquinhos? Nada disso. A quem eles recorreram? Ao Senhor. Quando eles estavam desesperados, a situação era tormentosa, tempestade, vento, água. Eles recorreram ao Senhor. Recorreram a Deus. Eles pediram para o mestre: olha, nós vamos morrer. Nós vamos ser despedaçados, engolidos. Vai acabar tudo. Procuraram ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Levantou, falou assim: cala-te, aquieta-te. Pronto. Tudo se fez bonança. Tudo se fez tranquilidade. O que eu quero que você aprenda, como eu aprendi também, recorra ao Senhor. Lá em Isaías 9 fala que Ele é o príncipe da paz. Inclusive você ouviu o louvor hoje. Lá em Salmo 107 fala que o Senhor faz cessar as tormentas. O Senhor pode controlar o tempo, o clima. E pelo Espírito Santo Ele nos dá paz e tranquilidade. Mas recorra ao Senhor. Recorra a Deus. Sabe por quê? O ser humano ele tem um hábito assim. Ele começa murmurando da situação. Depois ele começa reclamando. É assim mesmo, tá vendo? Olha só, como é que tá, como é que é. E depois ele passa a praguejar e amaldiçoar. Minha vida é terrível, minha vida não presta, não serve para nada, Deus não me ouve. O problema é que isso é progressivo para pior, viu? Todo ser humano, nós somos assim, começamos e terminamos assim. Começamos na murmuração, passamos a reclamação e passamos a maldição. E quando nós percebemos, já falamos. Meu irmão, minha irmã e você que está ouvindo, antes de chegar a isso, recorra ao Senhor. Coração desesperado, duvidoso, temendo, sem saber o que fazer, recorra ao Senhor. Busque ao Senhor, abra a palavra dEle. Eu falo toda vez, talvez até alguns já enjoaram disso. Lê a Bíblia, é muito comprida. Lê o Novo Testamento, continua longo. Lê os Evangelhos. 4. Lê, terminou, começa. Acabou, lê de novo. O Senhor Jesus respondeu todas as questões humanas, todas. Busca, faça oração. Não tem um padrão, um modelo, ainda que o Senhor tenha ensinado, aquilo é um modelo, depois a gente discute sobre isso. Faça oração, fala com Deus, fala com o Senhor. O Senhor está aí esperando. Quando o seu coração, a sua emoção, os sentimentos começarem a se misturar, se confundir, quando você passar a sofrer por qualquer coisa, o homem sofre por qualquer coisa. O homem sofre porque ele bateu o dedinho no pé da cama de manhã. O homem sofre porque o salário atrasou. Hoje, empresas demitindo, o homem sofre porque perdeu o emprego. O homem sofre porque pode perder o emprego. O homem sofre. Tudo emoção, por qualquer coisa. Sofre antecipado, ansiedade. Procura o Senhor. E aí, o Senhor fala assim, ó, cala-te, aquieta-te. E tudo vai ficar uma bonança. Tudo vai ficar tranquilo. Tudo. Eu tenho alguns versículos. Na verdade, todo mundo que
conhece a Bíblia tem versículos base na vida. Eu tenho Oséias 4:6 que fala assim: meu povo sofre por falta de conhecimento. E eu tenho Filipenses 4:6 que fala assim: não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. O versículo que fala da crucificação é triste? É. Mas sem a crucificação nós não teríamos salvação. Esses dois a falta de conhecimento que Oséias fala e a oração que Filipenses fala é os versículos chaves da minha vida. Então eu tenho amor e prazer de falar, de ensinar a palavra de Deus, e amor e prazer em fazer oração, todo momento por qualquer coisa. Qualquer coisa. Até para fazer um arrozinho. Para tudo. Então, você, eu, nós, seres humanos, que temos sentimentos que às vezes são bagunçados e tormentosos, vamos procurar o Senhor. Vamos procurar a Deus. Vamos buscar no Senhor. Faça a oração como um hábito. É uma conversa com Deus. Quanto mais conversa, mais intimidade. Quanto mais intimidade, o Senhor cuida de tudo. E o mal não consegue fazer mais. Aproveita que a palavra de Deus está livre para todo mundo. A oração, qualquer lugar você pode fazer, qualquer hora, qualquer momento, e falar com Deus sobre qualquer coisa. A única coisa que Deus não ouve é quando você pede o mal para alguém. Nem tente, nem comece. O restante o Senhor ouve tudo. Tudo que você fala, do jeito que você fala, com o vocabulário que você tem. Aproveita para que haja grande bonança no seu coração, grande paz, grande sossego. E as coisas vão se resolvendo e você vai só vivendo essa bênção que Deus tem. Aproveita isso. Viva isso. Amém?